Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Ninguém vai perder mais dinheiro do que Abel Ferreira em caso de vice-campeonato brasileiro, se duvida, pois saiba que o técnico português deixará de faturar 30 milhões de reais ou 10 salários, prêmio prometido ao Palmeiras em caso de título da Série A do Brasileiro. Até por isso a gente percebe o Abel Ferreira super aflito, irritado, revoltado com a sequência. Depois do empate em 0-0 contra o Fluminense no último sábado, o Abel meio que jogou a toalha e disse que poupará titulares para a partida contra o Grêmio, marcada para essa terça-feira em Porto Alegre, se o Palmeiras perder para o Grêmio e o Flamengo vencer o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. O Flamengo será campeão nacional a 2 rodadas do fim da competição. Importante registrar que o Abel, além desses 30 milhões, tem outros 36 milhões de reais em jogo daqui até o fim da temporada. Isso porque, se o Palmeiras for campeão da Libertadores, ele tem direito a um prêmio de 12 salários, como o Abel ganha 3 milhões de reais por mês, estamos falando de 36 milhões de reais. Só que o Palmeiras chega para essa decisão contra o Flamengo no próximo sábado, em Lima, no Peru, no pior momento da temporada. São 4 jogos sem nenhuma vitória, 2 empates e 2 derrotas, e pior que nessa sequência, o Palmeiras conseguiu marcar apenas um golzinho. Até por isso, pessoas próximas ao Abel já não descartam que, se ele ficar sem título da Libertadores e sem título do Brasileiro, perdendo 66 milhões de reais, o treinador português pode nem renovar seu contrato com o Verdão. O que você pensa sobre todos esses números e também sobre a chance de o Abel ir embora? Já uso o espaço para comentário para registrar o que você pensa. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. O Edinaldo Costa, Facundo Torres e Maurício Felipe fora do Palmeiras. Cara, a lista de jogadores do Palmeiras que não são protagonistas e parece não sentir decisão, não estão nem aí. Se é final de Libertadores, se é jogo importante. Você falou em Facundo Torres, até agora bolinha. Ramon Sosa, bolinha. Maurício, bem mais ou menos. Cara, o Felipe Anderson é uma negação total. O Felipe Anderson tá jogando nada. Investimento alto, salário pesado, um dos caras mais bem pagos do futebol brasileiro, tá jogando nada. O M. Martinez, não entendi por que foi contratado. Mikael, o Palmeiras gastou muito dinheiro em alguns jogadores que eu vou te falar, cara. Deixa eu registrar superchats. O Rafael Faria, boa noite, Nicola. Palmeiras caiu muito nessas últimas rodadas. Se não ganhar a Libertadores, ficará sem nada no ano. O brasileiro ficou difícil. Rafa, sabe qual é o grande problema? É que seria o segundo ano de frustrações de um Palmeiras que investe como nunca. O Palmeiras do ano passado só ganhou o Campeonato Paulista. Foi eliminado nas oitavas da Copa do Brasil e da Libertadores, você vai lembrar, para Botafogo e para Flamengo, perdeu o Brasileiro para o Botafogo, veio esse ano e os caras investiram 703 milhões de reais só em reforços, eliminação ou perda do título para o Palmeiras no Paulista, eliminação nas oitavas para o Corinthians na Copa do Brasil. Cara, se terminar o ano sem título nenhum, vai se desenhar aquele pior cenário de todos que o Abel vivia dizendo, que quando o time terminasse um ano sem ganhar nada, ele ia embora, tá? E o Palmeiras é o único clube brasileiro no top 50 do mundo, entre os clubes que mais faturaram com vendas de atletas desde 2015. Verdão ocupa a 49ª colocação, à frente até do Arsenal, que é hoje líder da Premier League. Esse levantamento aponta 3 bilhões e 100 milhões de reais de faturamento do Palmeiras com transferências de atletas. Esse valor equivale a 497 milhões de euros. Já havia contado para vocês que apenas com atletas formados na base, a receita do Palmeiras com transferências foi de 2,3 bilhões de reais. Relação de vendas de atletas do Palmeiras desde 2015 conta com Gabriel Jesus, Hendrick, Estevão, Luiz Guilherme, Vitor Reis, entre tantos outros. Você deve ter ficado curioso para saber qual o clube que mais faturou com vendas de atletas nos últimos 10 anos, certo? Acertou quem respondeu ou lembrou o Chelsea. 1 bilhão 780 milhões de euros. Seguido pelo Benfica com 1 bilhão 470 milhões de euros. A Juventus e o Mônaco dividem a terceira colocação, o Borussia Dortmund é o quinto, o Barcelona o sexto. A 7ª colocação do Atlético de Madrid, o Ajax é o 8º, o Manchester City o 9º e a Atalanta surge
na 10ª posição. Como eu contei, o Palmeiras é o 49º com 497 milhões de euros. Outros clubes brasileiros. O Flamengo teve 398 milhões de euros de faturamento nos últimos 10 anos, o São Paulo 266 milhões de euros. O Santos pouquinho abaixo, 265 milhões de euros, e o Corinthians com 246 milhões. Só para completar o noticiário do Palmeiras, contar que o Verdão assinou o contrato com o Koné, zagueiro marfinense que já havia passado por um período de testes na metade do ano, contrato profissional com duração de 3 temporadas. Hora de falar sobre o Palmeiras, camisa alviverde, valendo cada vez mais. Mesmo negociando com mais 3 parceiros, o Palmeiras já alcançou 168 milhões de reais por temporada, apenas com patrocínios na camisa. E olha que nessa conta eu nem estou colocando a Puma, que é a fornecedora de material esportivo. O número mais chocante vem agora, 168 milhões de reais com 6 patrocinadores, eram 81 milhões de reais com todas as propriedades do uniforme vendidas para Crefisa e Fã na temporada passada. Isso significa que o Palmeiras mais do que dobrou sua receita com patrocínio depois que quebrou o contrato com as empresas da Presidente Alviverde. Lembrando que a meta do Palmeiras com patrocínios em 2025 era de 130 milhões de reais. O Palmeiras está 38 milhões acima do valor estimado. Bora citar cada uma das cifras dos 6 patrocinadores alviverdes. A Sportingbet patrocina o peito do Palmeiras e paga 100 milhões de reais. A Victor está na parte das costas. Patrocínio nobre também acima do número, pagando 25 milhões de reais. A CIMED, que acaba de fechar acordo com o Verdão para ter o omoplata, vai pagar 20 milhões de reais por ano. Já a Sil Fios e Cabos Elétricos está nas mangas e paga 11 milhões de reais. Uniaself, na parte da frente do calção, 8 milhões de reais. E a de Itália Panelas, na parte de trás do calção, pagando 4 milhões de reais. Cheguei a dizer no comecinho desse boletim a respeito de um acordo com a Puma. Fornecedora de material esportivo alviverde ainda banca mais 50 milhões de reais por ano. Somente o Flamengo fatura mais com o seu uniforme do que o Palmeiras, Corinthians e São Paulo, eternos rivais alviverdes, estão bem abaixo no faturamento em relação ao uniforme. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Palmeiras. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Verdão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.